A Soriana tem sido usada por Deus para levar a palavra do Senhor a vários lugares. Quando pequenininha, ela veio aqui em alguns cultos, né? Tia Olga, e ela não está aqui, irmã Olga, quem acompanha aí, né, sabe o limite físico da irmã Olga, hoje, mental, mas ela sempre falava com muito carinho. Temos aqui alguns dos seus familiares, Soriana. Vamos ficar de pé, todos os familiares dela estão aqui, né? Vocês são da igreja, talvez algum, né? Tem vários, né? A Cida, a Viviane, a Flávia, a irmã Neuza, né? A família Laureto estão conosco. Então, eu vou passar a palavra à irmã Soriana. Graça e paz, queridos, amém? Amém. Um bom dia a todos. Motivo de muita alegria estarmos juntos nessa manhã de louvor, de adoração a nosso Deus. Trago um abraço da minha igreja, do nosso pastor, como já foi apresentado, o pastor Samuel, e dizer que estamos gratos ao Senhor por rever alguns irmãos, conhecer outros e estarmos com mais uma parte da nossa família em Cristo. Queremos agradecer o convite do pastor, a confiança da igreja, de toda a liderança. Assumir o púlpito de uma igreja é sempre uma imensa responsabilidade e nós somos gratos pela confiança em nós depositados, não só hoje, mas nesse fim de semana. Ontem pude estar conhecendo os jovens, ministrando a eles, e foi uma manhã muito agradável de comunhão. E hoje Deus nos permite estarmos juntos para aprendermos mais da sua palavra. Eu estarei contando um pouco do meu testemunho, compartilhando o que Deus tem feito em mim e através de mim ao longo desses anos, e compartilhando a palavra do coração do nosso Deus para os nossos corações. Nessa manhã, nós vamos refletir juntos sobre o poder da igreja que ora. E eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 12, versículo 5. A versão projetada nos diz assim a palavra de Deus. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Amém, queridos? Aos seus olhos mais uma vez. Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, por mais um dia com vida e com saúde que o Senhor nos concede. Obrigada pela oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, ouvindo, ó Pai, a tua voz e adorando o teu nome. Neste momento, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, como só o Senhor pode falar, meu Deus. Que o Senhor visite cada vida aqui presente, cada família representada, todos aqueles que estarão no alcance da nossa voz nesse momento, que possam ser alcançados e abençoados por ti, meu Deus. Que o Senhor use a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, para que a tua igreja entenda a tua mensagem nesta manhã. Te oramos e te agradecemos com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Queridos, eu nasci sem os braços e com uma má formação nas minhas pernas que não me permite caminhar. E a minha deficiência, ela não foi descoberta durante a gravidez da minha mãe. Mesmo ela fazendo todos os exames, todo o pré-natal, os médicos só descobriram quando eu nasci. E ao nascer, eles falaram para minha família que eu não ia sobreviver. Eles foram categóricos ao afirmarem que eu não passaria de 5 minutos de vida. Então, se você pode me ver e ouvir nessa manhã, saiba que você está conhecendo um verdadeiro milagre de Deus. Porque para a medicina seria impossível eu estar vivo. Mas hoje, contrariando todos os prognósticos negativos e apesar de todas as minhas limitações físicas, eu levo uma vida extremamente normal, porque eu escrevo com o pé, eu faço todas as minhas atividades com os pés, eu escrevo, eu digito no celular, no computador, eu pratico natação, eu sou formada no inglês e no espanhol, dou palestras desde 2010 e sou psicóloga, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, neuropsicologia, dependência química e também seminarista no 6º período do Seminário Batista Teológico ali em Itaperuna. Então, que os irmãos entendam nessa manhã que tudo que eu falei até aqui não foi para dizer que eu sou alguém ou que eu faço alguma coisa, mas acima de tudo, para que nós nos lembremos nesta manhã que o nosso Deus é e que o nosso Deus pode todas as coisas, tá vendo? E além dessa deficiência, eu nasci com uma deformidade chamada escoliose, que é o encurvamento da coluna vertebral.
Então eu precisei passar por uma cirurgia muito complexa, que teve 10 horas de duração. Eu levei 45 pontos. E hoje eu tenho 26 parafusos fixados na minha coluna. Eu saí do centro cirúrgico, eu fui imediatamente para a UTI, onde eu passei 4 dias entre a vida e a morte. E foram dias onde, mais uma vez, eu fui desenganada pela medicina, porque o meu quadro de saúde era muito crítico e eles não sabiam como seria a minha recuperação. Mas eu sempre digo que na Bíblia nós vemos que todas as vezes que Jesus ele entrou em algum lugar, ele entrou na casa de alguém, ele passou por uma cidade, ele conheceu uma pessoa, em todas essas vezes nós vemos que as circunstâncias elas tiveram que mudar e elas mudaram. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de transformação, ele é um Deus de milagres. Então naquele dia, Jesus ele entrou com providência mais uma vez na minha história, no meu quadro clínico. E eu comecei a melhorar surpreendentemente. Com 4 dias de UTI, eu fui para o quarto e com 1 semana de operada, eu recebi alta. Mesmo em casa, os médicos disseram que eu ia demorar muito tempo para recuperar os meus movimentos de antes. Mas, para a honra e glória do Senhor, com 1 mês de operada, eu já tinha voltado a todas as minhas atividades de antes. Então eu creio que foi mais um momento em que Deus usou a minha vida para mostrar que a última palavra sempre vem dele sobre a nossa história. Não lembro que o psicólogo diz, o médico diz, uma sentença da justiça pode afirmar, o que o governo amanhã vai decretar ou noticiar. A última palavra sobre a igreja do Senhor, ela vem do próprio Senhor. Amém, querido? E quando eu me recuperei da cirurgia, eu comecei a buscar em Deus qual seria o meu propósito. Porque eu tive a bênção de nascer em um lar cristão. O pastor falou aqui, da tia Olga, também a tia Belinha, né, Maria Isabel. Então eu tive o privilégio de nascer numa família já de tios, avós, pais cristãos. E que me ensinaram, me criaram nos caminhos do Senhor desde sempre. E os meus pais, eles me diziam ainda muito novos: Soliana, Deus não erra, porque o Criador dos céus e da terra não pode cometer erros. E se Deus não erra, você não pode ser a única exceção dele. A sua deficiência não foi um descuido do Senhor. A sua vida, ela faz parte de um propósito. Então eu cresci crendo que Deus tinha um propósito para mim. Mas eu ainda não sabia que propósito era esse. E depois da cirurgia, eu então comecei a buscar em Deus qual seria o ministério, qual seria o que Ele realmente queria que eu fizesse aqui na terra. Como eu poderia servir a Ele e ao meu próximo, sendo quem eu sou. Inclusive na infância eu louvava, minha prima até disse que eu estive aqui uma vez bem pequenininha, eu cantei aqui na igreja. E eu louvava, eu buscava servir a Deus de todas as maneiras que eu podia, mas eu entendia que Deus tinha algo a mais, algo específico para realizar através de mim. E depois da cirurgia, 1 ano depois de operar, Deus ele me entregou, ele me confiou o ministério de contar o meu testemunho e de ministrar a palavra. Eu recebi o convite pela primeira vez para compartilhar a minha história e a partir daquele dia, a partir daquela ministração, Deus confirmou ao meu coração que esse era o propósito que Ele tinha para mim. E desde então, desde lá de 2010, eu não tenho feito outra coisa a não ser dizer sim para o chamado de Deus. Eu estou aqui nessa manhã também para te dizer que vale a pena dizer sim para Deus. Vale a pena dizer sim para aquilo que Ele tem para nós, porque os planos dele são infinitamente maiores do que os que nós mesmos podemos projetar para as nossas vidas. E é graças a esse propósito que hoje nós podemos estar aqui juntos, aprendendo sobre o nosso Deus. E esse propósito tem me levado a muitos lugares, tem me feito viver muitas experiências com o Senhor. Desde então Ele tem me conduzido de forma bem específica e a partir da entrega do meu ministério, a partir de tudo que Ele foi fazendo através de mim, Deus começou a me direcionar também para o que seria a minha futura profissão. Então, desde muito nova, Deus já ministrava no meu coração que a minha profissão, ela também faria parte da minha missão. E que através do meu trabalho, eu iria alcançar ainda mais a vida das pessoas. Então, eu digo que eu não escolhi a psicologia, Deus escolheu a psicologia para mim. E isso sempre foi muito claro, muito nítido, a maneira como o Senhor foi conduzindo a minha história até aqui. Então, eu terminei os estudos no ensino
médio, normalmente, escrevendo com o pé, como eu falei no início. E em 2014, já tendo concluído o ensino médio, eu prestei então o meu vestibular para psicologia. Eu passei na primeira tentativa. Eu fiz uma prova normal, como de todos os outros candidatos, e eu fui aprovada no vestibular. Então ali, Deus já me mostrou que realmente fazia parte daquilo que Ele tinha para mim. Eu ingressei na faculdade em março de 2014 e no meu primeiro dia de aula, Deus ministrou ao meu coração uma promessa, uma outra palavra dele sobre a minha vida. Eu acredito que a nossa vida, ela precisa estar pautada nas promessas de Deus. Porque se nós não basearmos nas circunstâncias, nós vamos paralisar e nós vamos ficar para trás. Mas quando nós nos baseamos nas promessas de Deus, nós temos força suficiente para avançar, para seguir em frente. E naquele dia, Deus me deu uma promessa, lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, quando Deus diz: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, olha a promessa, teu Deus estará contigo por onde você andar. Naquele dia, irmãos, acabei da faculdade, quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu entendi que eu não precisava dos meus pais estarem comigo, eu não precisava de nenhuma adaptação especial na faculdade, eu não precisava conhecer ninguém na faculdade, nada disso. Porque aquele versículo me garantia que Deus estava comigo por onde quer que eu fosse. E eu estava indo naquele momento para a faculdade. Então eu tinha uma certeza de que Deus estaria indo para a faculdade comigo. E Ele foi. E durante 5 anos em que eu estive ali, desde o primeiro contato com os professores, com a turma, Deus, Ele materializou esse versículo na minha vida. Ele realmente esteve comigo em todos os momentos. E depois de 5 anos de muito esforço, dedicação, estudo, a graça de Deus sobre a minha vida, eu concluí então a faculdade. Eu formei em dezembro de 2018 e já no início de 2019 Deus me colocou, me inseriu no mercado de trabalho e eu comecei a atender na área da psicologia clínica, onde eu atuo desde então. Da pandemia para cá, também tenho atendido de forma online, foi uma porta que Deus abriu para alcançar ainda mais as pessoas, independente da sua localidade. Deus tem me abençoado, me usado. Eu digo que desde o primeiro dia, o primeiro atendimento que eu realizei, ainda como estagiária, eu já entendi o porquê tinha que ser a psicologia e o que Deus tinha para fazer em mim através não só da minha fé e do ministério, mas agora também através da minha profissão, do meu trabalho. Eu sou grata a Ele por todas as oportunidades que Ele tem me dado até aqui. Ingressei então no Seminário Batista junto com meu pai, em Itaperuna, e também entendendo ser a vontade de Deus para que eu me aperfeiçoe ainda mais no ministério que Ele tem me confiado. Irmãos, tudo que eu falei até aqui e o que não é possível falar e expressar tudo em palavras, mostra que eu estou aqui hoje porque eu sou fruto de oração. A minha vida, ela é resposta de oração de muitas pessoas. No momento em que eu nasci, não tem os braços, não vai dar e provavelmente não vai sobreviver. Já existia um exército de pessoas, de cristãos, de servos de Deus, orando incessantemente a Deus por mim. E desde então, em toda a minha trajetória, Deus coloca pessoas que eu sei que oram e que sustentam a nossa vida em oração. E se você está aqui hoje, eu tenho certeza que você também já foi e é alvo da oração do meu. Da sua família, dos antepassados, dos irmãos da igreja, de pessoas que nos amam, que oram por nós, assim como nós amamos e oramos por elas. Então, a oração, ela é uma das forças vitais da igreja do Senhor. É e precisa ser e vai continuar sendo enquanto a igreja estiver estabelecida aqui na terra. E nós temos na Bíblia muitos exemplos, muitas inspirações de como a oração fez a diferença na vida de homens e de mulheres de Deus. Nessa manhã, no texto que nós lemos, nós aprendemos sobre a oração com a igreja primitiva. Ou seja, desde o início dos primórdios da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia já nos mostra, Deus já nos mostra a importância e o papel da oração nas nossas vidas, na vida da igreja. Naquele contexto, naquele período do versículo que nós lemos,
Herodes, ele tinha se levantado como instrumento de Satanás para atacar a igreja do Senhor. Por quê? O evangelho estava avançando, o evangelho estava crescendo, o evangelho já estava alcançando os gentios, muitas pessoas estavam sendo salvas. E é claro que quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, o inimigo, ele não fica satisfeito. O inimigo, ele se levanta para atacar a igreja do Senhor. Mas o inimigo sabe que ele não pode contra a igreja. Porque Deus já disse que as portas do inferno não podem prevalecer. Não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então o inimigo, ele também sabe disso. E sabendo que ele não pode contra a igreja do Senhor, ele tenta atacar a minha e a sua vida. Porque atacando a minha e a sua vida, ele entende que ele está atacando a igreja do Senhor. E era o que estava acontecendo com a igreja primitiva. Os cristãos começaram a ser perseguidos e começaram a ser duramente atacados. Aqui, Tiago tinha acabado de ser morto por servir a Cristo. E Pedro, então, estava preso. Houve uma ordem de parte do governo para que prendesse e matasse os cristãos. Pedro estava preso, muito provavelmente já com a sentença de morte ali, para ter o mesmo fim do que Tiago e alguns outros estavam tendo. Mas aí o texto de Azenos, ele vai dizer isso. Ele começa dizendo que Pedro estava preso. Algumas versões vão dizer que Pedro estava guardado no cárcere, guardado na prisão. Só que o texto ele não para por aí. O versículo ele não tem um ponto final. Pelo contrário, o versículo continua dizendo mas. E mas é uma conjunção adversativa. Mas é uma palavra que quando ela entra numa frase, ela muda o sentido da frase. O que vem depois do mas é o que faz a diferença, muito mais do que o que veio antes. Então Pedro estava preso, mas havia um clamor incessante por parte da igreja a Deus em favor dele. Então aqui nós vemos uma ação e nós vemos uma reação. Existia a ação do inimigo e era tão grande que nós vemos ali que ele estava preso. Na versão que nós vemos dizia que ele estava preso e que ele estava sendo vigiado. Existiam guardas, não só de lá de fora, mas dentro da cela, ao redor de Pedro. Hoje, se a gente pudesse dizer, é como se fosse uma prisão de segurança máxima, talvez ainda mais do que a nossa realidade hoje em dia. Alguém tratado dessa forma unicamente por servir a Cristo, por não negar a sua fé. Então, Herodes ele se encarregou de fazer com que a segurança de Pedro estivesse garantida. Não havia possibilidades de um final diferente daquele final que Herodes tinha para ele. Só que o que Herodes não sabia é que existia uma igreja orando por ele. É que existia o poder liberado por Deus a partir do momento em que a igreja se coloca em oração, em intercessão. E o culto estava falando sobre amor, a importância de amar o próximo. E eu me pergunto, será que existe uma forma mais eficaz, mais intensa e mais poderosa de amarmos alguém do que orarmos por esse alguém? Porque uma pessoa ela pode rejeitar um presente que você vai dar, ela pode rejeitar até um abraço que você queira dar, ela pode rejeitar um convite para ela vir ao culto, ela pode rejeitar um folheto de evangelístico que você possa entregar. Mas uma pessoa, ela não pode rejeitar a oração que você pode fazer por ela no seu quarto. Ela não tem como impedir que você a ame orando por ela. Então, a oração, ela também é uma forma, e talvez a mais poderosa, de amarmos e de demonstrarmos esse amor às pessoas ao nosso redor. E aquela igreja, ela estava orando especificamente por Pedro, porque nós entendemos que a igreja, então, amava Pedro. E por amar, não podia deixar de orar. Por amar, não podia deixar de clamar. Por amar, não podia deixar de crer no poder de Deus. Então, a ação, Pedro estava preso, mas a reação, a igreja estava orando. E, queridos, nós vamos ver que Jesus, quando ele se refere à sua própria igreja, ele não diz, a minha casa será uma casa de louvores, embora seja maravilhoso ver a igreja louvar a Deus.
Eu diz, a minha casa será uma casa de estudos. A minha casa será uma casa de reuniões, onde você vai poder encontrar os seus amigos aos domingos. Não. O próprio Jesus, o Senhor da igreja, se referiu à igreja dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. E os discípulos, quando tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus, de aprender com Jesus, eles também não disseram: Senhor, ensina-nos a pregar. Eu quero saber falar bonito, eu quero saber pregar. Senhor, por favor, ensina-nos a evangelizar. Ensina-nos a trabalhar. Não. Mas os discípulos, na primeira oportunidade que tiveram, eles imploraram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Porque aqueles discípulos, eles entenderam que eles só iriam louvar, pregar, testemunhar, evangelizar, crescer, alcançar as pessoas, se antes eles tivessem uma vida de oração. E é por isso que a igreja primitiva se tornou esse exemplo de oração. Mas o que acontece então quando a igreja ora? Qual é o poder da igreja que ora, que não desiste da oração? Nós vemos no texto que, em primeiro lugar, quando a igreja ora, Deus, ele envia a sua paz. O versículo seguinte ao que nós lemos, Atos 12, 6, vai dizer que Pedro, ele dormia tranquilamente na prisão. Ele estava preso, provavelmente sentenciado a morrer, mas a Bíblia diz que ele dormia. E nada do que está na Bíblia, hein, irmão? Poderia ter sido pulado esse detalhe, poderia, Pedro estava na prisão e pronto. Mas a Bíblia enfatiza que Pedro estava dormindo. Dormir geralmente é sinônimo de descansar. Então Pedro estava preso, mas Pedro estava descansando em Deus. Porque enquanto a igreja orava, mesmo que ele ainda estivesse preso, mas Deus estava enviando a sua paz. E queridos, eu pego pensando quantas vezes, por questões tão menores, a gente perde o sono à noite. Preocupado com o dia de amanhã. Preocupado com a conta, com a saúde, com o exame, com o diagnóstico, com a relação familiar, com uma entrevista de emprego. Mas Pedro, mesmo numa situação tão mais perigosa do que muitas vezes nós enfrentamos, ele conseguiu descansar no poder de Deus. Então a paz de Deus, ela é um dos frutos da oração da igreja. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei quais problemas você trouxe com você hoje. Eu não sei como está a sua mente, o seu coração, como foi a sua noite de sono passada. Mas que nessa manhã, enquanto igreja que ora, nós possamos receber a paz que só o Senhor pode dar. A paz que a Bíblia vai dizer que ela excede o entendimento. Ou seja, exceder significa ir além. A paz, ela excede o entendimento, ela vai além. Então, Pedro, ele tinha entendido essa paz que na verdade não dá para entender. Não importava mais as circunstâncias. O que importava é que ele estava nas mãos do Senhor e que a igreja estava em oração incessante, ou seja, não para. E é muito interessante a postura dessa igreja, quando ela tem uma oração incessante, uma oração fervorosa, ou seja, uma oração que não para. Porque, irmãos, como eu falei, Tiago, ele tinha acabado de ser morto. Provavelmente a igreja também orou por Tiago. Mas a vontade de Deus foi diferente, foi soberana. Mas ainda assim a igreja não pensou: a gente orou por Tiago, não adiantou? Por que a gente vai orar por Pedro? Não. A igreja continuou em oração. E muitas vezes a gente ora 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas Deus não fez até agora. Mas vale mais a pena continuar orando. Se Deus não fez outra vez, por que ele faria agora? E aquela coisa que eu também pedi não aconteceu, eu não vou orar mais. E a gente desiste muito rápido, muito fácil. E temos tido uma geração muito enfraquecida com relação ao poder da oração. Orações esporádicas, generalizadas, rápidas, e que às vezes nem são feitas.
Mas aqui nós vemos que quando nós não oramos, nós estamos sujeitos a perder a bênção da paz. E tem um louvor que diz: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então Pedro não perdeu a paz. Pedro não teve essa dor no coração. Pedro descansou, porque havia oração em favor dele. Então, queridos, nessa manhã, independente dos nossos problemas ou de como temos chegado até aqui, que nós possamos sair daqui com essa paz no nosso coração, sabendo que ainda que estejamos passando por prisões da vida, ou seja, situações que nos aprisionam, que nos acorrentam, que nos paralisam, mas que a paz do Senhor ela esteja sobre a nossa mente e guardando o nosso coração. E nós vemos também, logo em seguida, que o poder da igreja que ora, quando a igreja do Senhor ora, Deus, Ele envia sua paz e Ele também envia o seu anjo. Os versículos seguintes mostram que o anjo foi até a prisão. Ele abriu as portas da prisão, ele despertou Pedro e ele conduziu Pedro para fora da cela. E o teólogo Thomas Watson, ele disse que Deus buscou o anjo e o anjo buscou Pedro, mas que foi a oração que fez Deus ordenar que o anjo tirasse Pedro da prisão. Então, o anjo buscou Pedro e a oração buscou o anjo. O Gabriel também diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guiar, nos conduzir, nos livrar de todo mal. Então, enquanto a igreja estava orando, enquanto a igreja estava clamando incessantemente, enquanto Pedro estava descansando na paz que só Deus pode dar, o Senhor enviou o seu anjo para fazer o que só Deus podia fazer. E é impressionante, às vezes a gente lê e a gente passa tão desapercebido, a gente não se apega aos detalhes da Escritura. Ah, Deus mandou um anjo e tirou Pedro. Mas e os soldados que estavam lá? Mas e toda a guarda que tinha sido montada para segurança? Mas e as algemas? E as alarmas? E a célula? E todo o sistema de segurança que deveria ter para entrar e sair de lá? Deus mandou o anjo. E não há limites para o poder e para o agir do nosso Deus. O anjo foi lá e o anjo cumpriu o propósito e tirou Pedro. A Bíblia diz que Pedro, por um momento, achou até que era uma visão, e só quando ele saiu, só quando ele já estava lá de fora, que ele entendeu o que tinha acontecido com ele. E ele diz: o Senhor me livrou das mãos de Herodes. O Senhor me livrou da cadeia. Então, queridos, Deus, Ele envia anjos, Ele envia o seu poder, Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. Já disse que eu ia dizer, desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus além de ti. Porque os falsos deuses que as pessoas adoravam, eles só queriam ser adorados, eles só queriam receber os sacrifícios. Então Isaías vai dizer: não existe um Deus além de ti, além do nosso, que não é só adorado, mas também trabalha em favor daqueles que nele confiam. Então, enquanto você ora, enquanto você adora, o seu Deus, ele também trabalha em seu favor. Às vezes entramos aqui preocupados, como eu disse, com pessoas, com situações, mas Deus, Ele está enviando o anjo nesse momento, nas nossas famílias, no nosso trabalho, naquela sentença da justiça, no diagnóstico, no exame que ainda vai sair. Deus está enviando os seus anjos. E é por isso que nós podemos ter a sua paz. E Deus também, Ele surpreende o seu povo com milagres. Pedro saiu da prisão. E quando saiu da prisão, ele foi imediatamente para a casa de Maria, onde as pessoas estavam orando por ele. E a Bíblia vai dizer que quando Rode, que era uma criada, ela vai até a porta, antes de abrir, ela ouve a voz de Pedro. E ela volta dizendo: Pedro está aqui. E a igreja que estava orando por Pedro, pedindo por Pedro, vira para Rode e fala assim: você está fora de si. Não tem como Pedro estar aqui, porque a gente ainda está orando por ele que está preso. Olha que interessante esse comportamento.
A igreja ora, e quando o milagre acontece, quando o milagre está ali na frente dele, eles falam, não, é impossível que seja Pedro. E queridos, quantas vezes isso acontece com a gente? A gente ora, a gente clama, a gente pede. E quando acontece, a gente custa acreditar que aconteceu. Ou a gente acha que aconteceu pelos nossos próprios méritos, pelas nossas forças, porque era para ser. E a gente acaba invalidando o efeito e o poder da oração que fizemos. Aquela igreja orou e Rod, ela tinha tanto esse entendimento que ao ouvir a voz de Pedro, ela falou, é Pedro, se a gente está aqui orando por Pedro, é claro que é Pedro. Porque se vocês estão orando a Deus, Deus agiu em favor de Pedro. Porque nós tenhamos muito mais o coração como o de Rod. Aquela jovem que não precisou ver para acreditar, que não precisou ter confirmação de nada. Ao menor sinal, ela já entendeu que era Pedro, porque ela servia um Deus que respondia orações. Ela servia um Deus que era capaz de libertar Pedro e fazer Pedro ir lá enquanto eles ainda oravam. Então, queridos, se estamos orando, precisamos nos preparar para sermos surpreendidos e alcançados pelos milagres de Deus. Precisamos nos preparar para aquilo que Deus está para fazer. Nós e através de nós, por meio das nossas orações. Que não sejamos como aqueles que duvidaram, que questionaram, que até acusaram de estar fora de si, mas que sejamos como ela, e que acreditemos nos frutos, nos resultados das nossas orações. E por fim, quando a igreja ora, Deus, Ele frustra os planos do inimigo. Pedro saiu da prisão, mas a Bíblia vai dizer que pouco tempo depois, Herodes foi ferido pelo anjo do Senhor e foi morto por não reconhecer que o Senhor é Deus. Olha como Deus faz. Pedro não foi morto por Herodes, mas Herodes foi morto pelo Deus de Pedro. E quando a igreja ora, o inimigo pode se levantar, o inimigo pode amar, o inimigo pode até agir e tentar, mas o Senhor, Ele é poderoso para frustrar os planos do inimigo contra a nossa vida. Amém, queridos? Esse é o poder de uma igreja que ora. Essas são as bênçãos que Deus tem para nós quando nós nos colocamos em oração, quando nós nos colocamos em intercessão por nós, pela nossa família, pela vida daqueles que amamos, por uma causa. Então, nessa manhã, você não desista daquilo que você está pedindo a Deus. Você não desista de orar por aquilo que seu coração está clamando ao Senhor. Porque Pedro e a igreja primitiva e toda a Bíblia nos mostra que nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. Deus se apresenta mais de 50 vezes na Bíblia como sendo todo-poderoso. E essa expressão significa que não há nada que Ele não possa fazer. Conta-se uma vez que havia um doutor chamado Abraão. Ele era um especialista em câncer, muito famoso, muito renomado. E ele estava indo para uma outra cidade receber uma premiação pelo seu trabalho. Mas quando ele entrou no avião, logo em seguida o avião deu uma pane e falou que não ia poder decolar. Ele então pega o seu carro, começa a dirigir e fala, eu vou dirigir, eu não posso perder esse prêmio, eu preciso chegar lá. Mas no meio do caminho começa uma chuva muito forte, uma tempestade, árvores caem, a estrada bloqueada, ele não consegue mais ir nem para frente, nem para trás. Ele fala, perdi o prêmio, não vou conseguir chegar lá. Mas agora eu preciso sair daqui. Ele então vê uma casinha muito simples, muito humilde. Vou pedir socorro. Ele bate. E uma senhora também muito humilde o recebe. Ele conta a sua situação. Aquela senhora o deixa entrar, hospeda em sua casa durante aquela noite para que depois ele pudesse seguir viagem. Quando ele está ali na hora do jantar, aquela mulher ela fala, vamos orar? Agradeceu pelo livramento do Senhor, pela reflexão. E ele diz assim, orar? Eu não acredito nessa bagunça. Eu não acredito em orações, porque eu acredito no meu esforço. Eu acredito no meu trabalho. E ela, tudo bem, mas ela faz a sua oração. E quando ele está indo para o quarto, ele vê aquela mulher ajoelhada, perto de um berço, e aquela mulher orava, aquela mulher chorava. E ele, com um tom muito sarcástico, irônico, ele diz, você está falando com quem? Porque se você ora tanto, alguma vez esse Deus já te atendeu? Esse Deus já te respondeu? E ela falou assim, eu tenho certeza que Ele está me ouvindo e que Ele vai me responder.
Ele falou, por que essa criança aí chora tanto? Qual o problema? Ela falou, sabe o que é, moço? É que meu filho ele foi diagnosticado com câncer muito raro. E disseram que só um médico teria condições de tratá-lo. Mas esse médico ele mora em outra cidade, muito distante, eu sou muito pobre, eu não tenho condições nem de levá-lo a uma consulta. Esse médico, ele é um tal de doutor Abraão. Mas eu não tenho como levar meu filho. Naquele momento, aquele homem, ele começa a chorar. Ele se ajoelha, ele não entende nada, ela fala, mas o que aconteceu? Ele fala assim, olha, prazer, eu sou o doutor Abraão. E o seu Deus fez com que o meu voo não derrolasse, o seu Deus fez com que eu não chegasse na minha premiação, o seu Deus fez com que eu parasse aqui. Porque você não podia levar o seu filho até mim, mas o seu Deus podia me trazer até você. E tudo que aconteceu, porque você orou, você não desistiu da oração. E aquele homem então conheceu o Deus daquela mulher e o poder de um cristão fiel. Essa história é verídica, a Bíblia é verídica. E as experiências que eu e você temos com o nosso Deus também são. Quando nós investimos na oração. Esse é o meu desejo, esse é o meu clamor nesta manhã. Que nós saímos aqui, orando, clamando, e nunca desistindo, nunca duvidando do poder que Deus pode fazer em nós e através de nós. Quando nós nos colocamos em oração na sua presença e crendo no seu poder. Amém, queridos? Vale a pena ter uma vida de oração, vale a pena investir na oração, vale a pena orar incessantemente ao Deus das causas impossíveis, porque como nós ouvimos no louvor, é um Deus que não falhou e nunca falhou. Vale a pena depositar as nossas confianças, as nossas esperanças, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos medos, tudo aos pés desse Deus, o qual nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Feche seus olhos, fale com Deus nesse momento. Agradeça a Ele pela oportunidade de estarmos aqui, pela palavra ministrada aos nossos corações. Entregue sua vida, suas causas, seu coração nas mãos do Senhor, mas que saímos daqui nesta manhã com a nossa fé fortalecida, renovada, com a nossa convicção baseada no Deus que nós servimos e no poder que pertence a Ele, que foi confiado à igreja através, por intermédio da oração. Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa manhã na tua presença, por este culto de louvor e adoração. Te agradecemos porque o Senhor ministrou aos nossos corações através da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que penetra, ó Pai, a nossa alma e fala, ó Pai, conosco, e muda o que precisa ser mudado, e confronta, ó Pai, consola. Faz tudo isso porque o Senhor é Deus, ó Pai. Muito obrigado porque um dia, quando a igreja primitiva orou, o Senhor frustrou os planos de Herodes, o Senhor livrou Pedro da cadeia, o Senhor fez com que todos vissem o seu poder. Muito obrigado porque um dia, quando os médicos disseram que eu não iria sobreviver, pessoas oraram, clamaram, e hoje nós podemos testemunhar o seu milagre, Deus. Obrigado porque um dia os meus irmãos passaram por momentos muito difíceis, mas eles também oraram, eles também creram, eles também clamaram, e hoje juntos nós estamos aqui, porque nós somos provas de que o Senhor é Deus, ó Pai. Muito obrigado, porque a oração é uma ferramenta poderosa que o Senhor colocou, Pai, nas mãos da tua igreja aqui na terra. Porque só através da oração nós podemos combater os ataques, ó Pai, as ciladas do inimigo, Deus. Nós te pedimos que o Senhor, ó Pai, nos ajude a não desistirmos da oração, a não enfraquecermos na oração, mas que saímos daqui, ó Pai, com a nossa convicção renovada de que podemos orar e esperar no Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz, é o Deus que nos ouve. Que o Senhor envie a sua paz aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor envie o seu anjo onde nós precisamos, ó Pai, onde nós estamos clamando por um milagre, por uma intervenção. Que o Senhor nos surpreenda com o seu agir, ó Pai, e que o Senhor frustre todos os planos de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa igreja, ó Deus. Em nome de Jesus, eu entrego essa igreja nas tuas mãos, a vida do pastor, sua família, toda a liderança, toda a membresia. Que essa igreja continue sendo uma referência nessa localidade, Pai. Que muitas vidas venham te conhecer e se converter
ter a Ti aqui neste lugar, ó Pai. Nós os abençoamos, entregamos todos eles nas Tuas mãos, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor continue conosco, que tenha um domingo abençoado na Tua presença e uma semana de vitórias através das nossas orações. Mas que seja uma semana onde nós possamos ver, ó Pai, as nossas orações sendo atendidas pelo Senhor, ó Pai. Receba o nosso clamor em nome de Jesus. Te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, eu agradeço a oportunidade, devolvo a palavra ao pastor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus abençoe a todos.